Agora, a Denise Campos de Toledo conversa com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating. E nós vamos falar agora da decisão de hoje do Copom, manteve a taxa Selic mais uma vez em 15% ao ano e o que esperar daqui para frente. Alex Agostini, boa noite. Boa noite, Denise. Pois é, a gente estava dando uma olhada no comunicado, não mudou muito o teor em relação ao comunicado anterior, preocupações com o ambiente externo, com as condições financeiras global, o Copom continua atento às tarifas colocadas por Trump, possíveis consequências e de olho também na atividade doméstica, né? Reconhece uma certa desaceleração, mas ressalta, de novo, mercado de trabalho forte e preocupação com a inflação de serviços. Você acha que dá para contar com alguma antecipação do corte dos juros? Vale o que o mercado estava esperando para janeiro? Na Austin Rating nós revisamos a nossa expectativa. A princípio era um corte em janeiro, mas agora acreditamos que vai acontecer em março. Primeiro porque as expectativas futuras de inflação, olhando aquela métrica do Focus do Banco Central, que são indicadores de medianas projeções do mercado, a inflação começa a convergir para o centro, né, da banda a partir de março. Então, ele entra numa área muito mais de segurança para começar a reduzir a taxa de juros. Lembrando que ele mesmo fala no relatório que ele começa a observar e focar mais no segundo trimestre de 2027. Então, naturalmente, nesse período ele vai ter mais segurança. E por isso até que nós acreditamos que ele não mudou uma vírgula, né, do comunicado em relação à decisão anterior, ou seja, ele manteve o discurso para começar a preparar o terreno ali em janeiro e reduzir os juros em março, lembrando que é ano eleitoral e ele não pode ser alvo de indicações ou sugestões de ingerência política. Exatamente. A Haddad reclamou nessa semana do nível de juros. Na verdade, nós temos a segunda maior taxa do mundo, só perdemos para a Turquia, né? Os 15% são, de fato, uma taxa muito elevada, mas tem esse foco de controle da inflação. E lembrando que a meta de inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional, do qual faz parte Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e também Simone Tebet, que é do Planejamento. Então, foi definido junto, é 3% a meta e o Banco Central está seguindo essa meta. Você falava das projeções, no horizonte do Banco Central, a inflação pode chegar perto dos 3% no segundo trimestre de 2027, não é nem no ano que vem. Exatamente. E ele foca os 3%. Manter a taxa de juros em 15%, que é o maior nível dos últimos 20 anos praticamente, é justamente por um erro da política fiscal que é conduzida por Fernando Haddad. É claro e óbvio que todos nós queremos uma taxa de juros no menor nível possível, mas não vai acontecer justamente por essa desordem momentânea da questão fiscal. Inclusive, é claro que nós queremos também uma exoneração de imposto de renda. A gente já paga muito imposto, né? Agora, fazer isso sem ter a casa em ordem coloca muito mais combustível nessa fogueira em relação ao controle da inflação. Por isso que o Banco Central continuou com essa mensagem bastante dura, né, que vai manter a taxa de juros num período bastante prolongado. Essa foi a frase. Ele repetiu essa frase e ele ainda colocou aquela ameaça que ele tem colocado nos últimos comunicados, que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Então, se a inflação sair desse processo de desaceleração que a gente tem visto, com melhora das projeções, ele, em tese, poderia voltar a subir os juros, né? Que é para manter mesmo esse discurso. Agora, muita gente se animou exatamente por conta disso, pela projeção do mercado. Está muito perto do teto da meta neste ano e sofrendo alguns cortes no ano seguinte. Então, tem muita gente que já achava que era possível um corte da Selic na última reunião, agora em dezembro, e não apenas em janeiro. E vocês na Austin estão achando que é só em março? O cenário que se configura, ele vai ter condições técnicas para começar a reduzir os juros em março, mas ele começa a preparar o terreno em janeiro, por meio do comunicado. Muito provavelmente a economia já vai estar num curso de desaceleração um pouco mais prolongado, que é necessário para trazer essa inflação um pouco mais para o centro da meta. Então, a partir de março, ele terá condições técnicas. Agora, se acontecer em janeiro, melhor ainda, porque a gente vai ter um juro menor ao longo de 2026. Inclusive no que você citou do imposto de renda, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidente do Congresso, logo depois da votação de hoje, da aprovação da isenção maior, ele disse que isso dá mais condição de compra para boa parte da população, para mais consumo, mais atividade, que é exatamente o que o Banco Central não quer, não por maldade, mas por isso dá espaço para aumento de preços, né?
Exatamente. E aí o governo, ele não mostra todos os lados da conta, né? Ou seja, ele só mostra o lado de que, olha, está crescendo a economia, o emprego, a renda, que é saudável. O lado negativo, que é essa inflação com juros recorde, ele não mostra. Ele quer alimentar essa retórica de que, olha, a economia está indo bem. Sim, está indo bem, mas tem um custo, e esse custo está sendo muito além do desejado. Então, não dá para o Haddad ficar querendo juros menores se ele não contribui para fechar essa torneira do gasto público, né? Bom, então vamos continuar convivendo com isso, pode acabar intensificando também a inadimplência, que já tem crescido aí nos últimos tempos, com juro mais alto é pior ainda, porque boa parte das pessoas acaba se endividando em cartão de crédito, que é a pior opção, tem cheque especial também, mas é isso. Alex, a gente não tem muito tempo, mas é difícil entender porque o Brasil precisa de uma taxa de 15% para controlar a inflação e lá nos Estados Unidos eles estão com 4%. E a inflação lá não é tão mais baixa do que daqui, né? Um dos grandes problemas, sem dúvida alguma, é que no Brasil a gente sempre tem um gasto do governo muito maior e focado sempre em custeio. E o outro ponto é o baixo nível de produtividade, ou seja, a gente precisa produzir, gastar muito para produzir a mesma quantidade que em outras economias, como os Estados Unidos, consegue produzir a um custo menor. Então a gente precisa melhorar. Como? Se o governo fizer a parte dele, reduzir a taxa de juros. Falta esse equilíbrio entre oferta e demanda, que reduziria pressões de preços, e da questão fiscal, tem também a dívida pública, que até é menor percentualmente do que de outros países, mas aqui traz mais incerteza, né? O problema é que em outros países são países envolvidos, com uma melhor segurança, com uma perspectiva muito maior de um crescimento mais seguro para pagamento da dívida. No Brasil, a dívida deve chegar a 80% do PIB ao final deste ano, ou início do ano que vem. Preocupa um pouco, porque quando a gente olha a trajetória, ela não é uma trajetória saudável. Como eu disse, são gastos focados em custeio e não em investimento. E aí a dívida é aquela que você faz ser um retorno esperado. Então, ao longo do tempo, você não tem um retorno de ganho de eficiência, de produtividade, que vai gerar uma mudança estrutural na economia. Não é o caso, infelizmente. A gente tem muitos programas que acabam estimulando o consumo, exatamente. A gente precisa ter alguns programas sociais por conta da diferença regional do Brasil de renda, mas isso tem que ser temporário. O problema é que no Brasil parece que veio para ficar e isso é uma pedra no meio do caminho para melhorar essas condições econômicas. É isso, eu agradeço muito a presença do Alex Agostini e da Austin Rate. Uma boa noite, Alex. Boa noite. Com vocês.